A Comissão Municipal da Memória e Verdade da Prefeitura realiza hoje audiência pública para discutir o uso dos cemitérios municipais na ocultação dos cadáveres durante a ditadura militar. Conosco no estúdio para falar do assunto, Adriano Diogo, integrante da comissão. Tudo bem? É um prazer recebê-lo em nosso estúdio. Boa tarde. Boa tarde. Além do cemitério Dom Bosco, quais outros cemitérios podem ter servido para ocultar provas da repressão, Adriano? Vila Formosa, Guaianazes, vários cemitérios foram utilizados. O de Perus, onde foram enterrados 1.500 sacos de ossos, já vem no fim da ditadura. Mas mesmo antes, o Vila Alpina, o São Miguel Paulista, Cachoeirinha, os cemitérios funcionavam junto com o IML. O corpo saía do IML com atestado de óbito falso, como indigente, e eles eram enterrados. E como é que identificava? Na certidão de óbito tinha um T. O T, depois a gente veio descobrir, T era de terrorista. Então todos os ex-presos políticos e os desaparecidos políticos tinham um atestado de óbito falso, morreu em tiroteio, assim, assado, e punha um T. Aí chegava, a prefeitura já sabia que aquele corpo tinha que desaparecer. Então, boa parte dessas pessoas foi para o cemitério como indigente e é tido como desaparecido político até hoje. E como é que têm sido as investigações nesse sentido da comissão? Então, hoje vai ter uma audiência muito importante, que vem o pessoal de Brasília, da Comissão Nacional de Mortos e Desaparecidos, e de um laboratório que existe aqui na Vila Mariana, que foi montado pela Unifesp, em conjunto com a Prefeitura, para fazer um balanço da situação das pessoas que já foram identificadas e qual é a continuidade. Por quê? Qual é a história da Vala de Perus? A Vala de Perus era para ter um forno crematório, que não foi instalado em Perus e foi instalado na Vila Alpina. Para que era? A Prefeitura comprou esse forno crematório? Para incinerar 3 grupos de pessoas que a ditadura não queria revelar. As crianças vítimas da meningite, as vítimas do Esquadrão da Morte e os presos políticos não identificados. Então, em Perus, foram enterrados 1.500 sacos de ossos. Esses ossos estão sendo... Qual é o problema? Já se passaram 50 anos e a maioria dos ossos não tem mais matéria orgânica. Então, como é que vai fazer o DNA? E os parentes mais próximos já desapareceram. Qual é o parente mais próximo para fazer a identificação? Pai e mãe. Esses pais e mães, passados 40, 50 anos desses fatos, também estão mortos. Então tem que procurar os irmãos. Mas mesmo assim essa busca continua, porque são cerca de 500 brasileiros com atestados de óbito falsos e desaparecidos políticos. Então é difícil fazer essa identificação? É difícil, muito difícil. E com todas essas dificuldades que o Brasil vive, né, de identificação, de abertura dos arquivos, porque se os arquivos fossem abertos, tudo seria mais fácil. Então eles vêm trazer aquilo que eles já conseguiram investigar, é isso? Exatamente. Porque o Serviço Funerário Municipal era a continuidade do Serviço da Repressão. O Serviço Funerário Municipal era um órgão totalmente militarizado. Totalmente. O prefeito autorizava a abertura das valas, o serviço funerário, ninguém mexia. O serviço funerário era totalmente autônomo. Não tinha ninguém que pusesse a mão lá, porque ele era um serviço totalmente militarizado. Então a Câmara Municipal, por exemplo, mandava muito no serviço funerário. É como a Guarda Civil Metropolitana, que a Guarda Civil ela foi criada depois da ditadura. Mas o coronel que a criou era o cara, por exemplo, que mantinha toda a repressão no Serviço Funerário Municipal. O Tuma, o Romeu Tuma, mandava diretamente no Serviço Funerário Municipal.
Tanto é que seus parentes é que geriam o Serviço Funerário Municipal. O Romeu Tuma era um delegado, o delegado Paranhos, Sérgio Paranhos Fleury, mandava no Serviço Funerário Municipal. Né? E outras pessoas, porque, por exemplo, ninguém abre uma vala e enterra 1.500 sacos de madrugada. Você há de convir que uma vala, você demora 6, 8 meses para fazer uma coisa daquele tamanho, né? Você não fez de madrugada assim, foi sem querer, veio aqui e enterrou, né? Tanto é que o crematório que ia para Perus foi parar na Vila Alpina, infelizmente. Agora, Adriano, quem é que participa dessas audiências públicas e que tipos de relatos vocês têm dessas pessoas? Então, tem uma comissão municipal da Prefeitura de São Paulo, Comissão Municipal da Verdade, porque aqui na Câmara já teve uma comissão da Verdade, muito bem organizada, fez um trabalho excelente, mexeu com esse assunto. A Comissão Municipal da Verdade da Prefeitura é a única em funcionamento no país. Por isso que ela está continuando, porque qual é o olho da Comissão Municipal da Verdade? É mostrar qual foi a contribuição da Prefeitura Municipal de São Paulo para a ditadura. E qual é a coisa mais evidente, mais forte? A ocultação de cadáveres da ditadura nos cemitérios municipais. Entendeu? Então, quem participa... Então, essas audiências agora vão ser feitas na Câmara Municipal. É a segunda audiência da Câmara Municipal. Outro dia teve sobre os atestados de óbito e hoje sobre as valas comuns feitas nos cemitérios e tudo mais. Adriano, crime de tortura prescreve? Não, crime de tortura é crime contra a humanidade. Pode ter acontecido na Segunda Guerra Mundial, pode ter acontecido na escravidão, pode ter acontecido na ditadura Vargas, pode acontecer nos dias de hoje. Ele é imprescritível. Qual é a sua opinião sobre o que o deputado Jair Bolsonaro falou, a declaração dele na hora do voto a favor do impeachment? O Jair Bolsonaro, ele é um irresponsável, ele é um criminoso, porque ele não só chamou a memória do Ustra, só para você ter uma ideia, eu fui torturado pessoalmente pelo Ustra. Eu fui preso no dia 19 de março de 1973, era um sábado. A hora que eu cheguei, tinha acabado de morrer um colega meu da geologia, Alexandre Vanucchi Leme, um estudante de Sorocaba, de uma família católica. O major, naquela época, ele não era coronel Ustra, ele era major. E ele era tão covarde que ele não usava o nome Major Carlos Alberto Brilhante Ustra. Ele usava o nome de Major Tibiriçá. E ele falou para mim, acabei de mandar para a Vanguarda Popular Celestial o seu colega, o Minhoca, de Sorocaba. E é para lá que eu vou te mandar também. Aí ele pegou um revólver 45, falou assim, você conhece um Magnum? Já viu um Magnum? Já viu um Parabellum na mão? É com isso aqui que eu vou te matar. E me xingou. Né? Então esse é o Carlos Alberto Brilhante Ustra, que se as pessoas quiserem conhecer, leiam o livro do jornalista Marcelo Godoy, Casa da Vovó, que é sobre o Ustra, todinho. Ele matou mais de 100 pessoas aqui na Rua Tutóia com a Tomás Carvalhal. Então, não é que eu ouvi dizer, eu conheci o Ustra pessoalmente. Meu amigo Alexandre tinha feito uma cirurgia de apêndice e eles deram tanto choque, ele teve uma hemorragia interna e saiu sangue por todos os lados. Quando eu cheguei, eles estavam lavando a cela onde o Alexandre foi morto. Aí eu fiquei 90 dias preso no Ban, numa cela solitária, sendo torturado pessoalmente pelo Ustra. Então, o Bolsonaro... E aí, o que você sente ouvindo uma declaração dessa, exaltando... Eu sinto que começou um novo golpe. Nós estamos a caminho de um novo golpe. O que vai dar desse golpe? Porque de 64 também começou como um golpe parlamentar, Auro de Morandrade, Ranieri Mazzilli, né? A cassação de Rubens Paiva, cassação de Márcio Moreira Alves. Começou nos tapetes de veludo e nas cortinas do parlamento e do Poder Judiciário. Porque golpe a gente sabe como começa, mas nunca sabe como acaba. Adriano, obrigada pela sua presença aqui no nosso jornal. A audiência pública, então, acontece a partir das 14h no Salão Nobre. Isso. É isso, muito obrigada. Eu que agradeço.